Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Na quarta-feira de um clássico, o torcedor acorda diferente. O coração bate mais rápido, o café da manhã parece não ter gosto, e a ansiedade pelo apito inicial consome cada segundo do dia. E hoje, 5 de novembro, a nossa ansiedade tinha um nome e um sobrenome que definiram o nosso humor: Cauã Barros. A derrota para o São Paulo no domingo foi dolorosa, sim, mas o que realmente tirou o sono do vascaíno não foram os 3 pontos perdidos no confronto direto, foi a imagem do nosso talismã saindo de campo mancando, com dores agudas no tornozelo, quebrando a sequência de invencibilidade que ele carregava como um escudo. A gente foi dormir no domingo com a sensação de que o nosso pilar tinha desabado. Mas o futebol, meus amigos, é feito de superação. E a notícia que recebemos hoje, a confirmação de que Cauã Barros foi incluído na relação de jogadores para o clássico de logo mais, é a maior vitória que poderíamos ter antes mesmo da bola rolar. É o alívio psicológico que o time e a torcida precisavam. Vamos ser absolutamente claros, a importância do Cauã Barros para o esquema de Fernando Diniz deixou de ser uma surpresa e se tornou um fato estatístico. A derrota para o São Paulo foi a primeira do Vasco no Campeonato Brasileiro com ele como titular. Antes disso, eram 11 jogos, com 7 vitórias e 4 empates. O time não perdia. E não perdia porque ele estava lá, dando o equilíbrio, a força física, a vitalidade que o Diniz tanto preza. A derrota de domingo, aliás, ilustrou perfeitamente a sua importância. No primeiro tempo, ele sofreu a pancada do Lucas Moura, um tostão violento no tornozelo. Mesmo assim, na raça, ele voltou para o segundo tempo. E no minuto exato em que ele não aguentou mais a dor e pediu para sair, aos 12 minutos, o time ruiu. O buraco que os críticos viram no nosso meio-campo não foi uma invenção tática, foi a cratera aberta pela ausência do nosso melhor marcador. A notícia de que ele treinou nesta terça-feira e está na lista é um bálsamo. Agora, a dúvida que mata o torcedor de ansiedade é outra: ele joga? Um entorse no tornozelo, que deixou a região inchada e exigiu tratamento com gelo e injeção no intervalo do último jogo, não se cura magicamente em 48 horas. O clássico de hoje é no Newton Santos, no traiçoeiro gramado sintético, um piso notoriamente mais duro e que exige muito mais das articulações. A presença de Barros na relação é, antes de tudo, um fator moral. É o nosso guerreiro dizendo: estou junto. Diniz agora tem uma sinuca de bico. Se ele não tiver condições plenas, o risco de começar jogando, agravar a lesão e perdê-lo pelo resto da temporada é gigantesco. A opção lógica para substituí-lo seria Hugo Moura. Mas se o Barros, com seu espírito de sacrifício, disser que aguenta, como duvidar do homem que é o símbolo da nossa invencibilidade? A decisão de escalá-lo ou não como titular será o grande xadrez do nosso treinador antes da bola rolar. Independentemente de ele começar jogando ou ficar no banco como uma arma para o segundo tempo, o simples fato de Cauã Barros estar lá, fardado, no vestiário, já muda a energia do clássico. É o nosso talismã presente na batalha mais importante da nossa reta final. E agora que você já ouviu sobre essa notícia maravilhosa de que o nosso talismã Cauã Barros foi relacionado e pode jogar, vamos falar de um setor do nosso time que tá dando inveja no Brasil inteiro: a nossa lateral direita, que é tão boa que tem 2 jogadores de seleção. O futebol brasileiro é, por definição, um campeonato de cobertor curto. A gente se acostumou com a escassez. O torcedor comum passa o ano inteiro rezando para o seu lateral direito titular não pegar uma gripe, porque o reserva imediato é, quase sempre, um garoto da base que subiu cedo demais ou um veterano em fim de carreira. O que o Vasco da Gama construiu em 2025, especificamente neste setor, é um ponto fora da curva. É um luxo que beira o absurdo. A notícia de que Paulo Henrique foi novamente convocado por Carlo Ancelotti, somada à iminente e provável convocação de Puma Rodrigues por Marcelo Bielsa, não é apenas uma boa notícia. É a coroação de um setor que se tornou, talvez, o mais forte e superqualificado do continente. Vamos dissecar o tamanho desse feito.
Comecemos pelo Paulo Henrique. O cara viveu a montanha-russa emocional mais intensa dos últimos dias. No domingo, ele teve uma noite desastrosa. Cometeu o pênalti infantil que quebrou o time, e fez isso com o técnico da seleção brasileira olhando das tribunas. Qualquer um de nós, meros mortais, teria ido para casa achando que tinha jogado a chance da vida no lixo. E o que acontece 48 horas depois? O nome dele está na lista. Isso não é sorte. Isso é crédito. Isso é a prova de que o trabalho de Ancelotti é muito mais profundo do que a análise superficial de um único jogo. Na coletiva, o italiano bancou a convocação. Ele não falou do pênalti, ele falou do processo. Ele lembrou que Paulo Henrique foi muito bem na primeira convocação, marcou um gol e jogou bem contra o Japão. Ancelotti não estava em São Januário para descobrir o Paulo Henrique, ele estava lá para confirmar o que já sabia. E o que ele sabe é que o nosso lateral tem o nível técnico, a força física e a mentalidade para vestir a camisa da seleção. É um respaldo que vale ouro. Aí, você para e pensa, ok, o titular é nível seleção, mas e o reserva? O nosso reserva é, simplesmente, o provável titular da seleção uruguaia. É uma loucura. O Puma Rodrigues, que deve ser o titular do Vasco no clássico de hoje, é homem de confiança de ninguém menos que Eulóco Bielsa. E todos nós sabemos que Bielsa não convoca por currículo, ele convoca por intensidade, por entrega e por adaptação tática. O Puma, mesmo tendo perdido a titularidade absoluta para a fase espetacular do Paulo Henrique, nunca baixou a cabeça. Ele continuou trabalhando no mesmo nível, e quando entrou, deu conta do recado. O que isso significa na prática? Significa que o Vasco vai para o clássico mais importante do ano, desfalcado do seu lateral da seleção brasileira, para escalar o seu lateral da seleção uruguaia. Isso não acontece em lugar nenhum do Brasil. É um nível de dor de cabeça boa que o Fernando Diniz certamente adora ter. É a prova definitiva de que a diretoria acertou em cheio na montagem desse setor. Não temos um titular e um reserva, temos um 1A e um B. O nível não cai. Claro que tanta moralidade e tanto prestígio trazem um problema. E é um problemão logístico. A data FIFA acaba no dia 18 de novembro, uma terça-feira. Os jogos do Paulo Henrique serão em Londres e na França. Os do Puma, provavelmente, na América do Norte. Logo em seguida, o Vasco tem uma batalha campal contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 34ª rodada, prevista para o dia 19 ou 20. É humanamente impossível. Os caras terão que atravessar o oceano, desembarcar no Brasil e pegar outra conexão para o sul, sem dormir, para jogar uma final de campeonato. A CBF, que ainda não marcou a data, vai precisar ter bom senso, mas o desafio está posto. Mas quer saber? Que problema bom de ter! Esse é o preço do sucesso. É o preço de ter um time relevante de novo. O momento é de celebração em São Januário. Ter dois laterais de nível de seleção é o maior símbolo do nosso crescimento técnico e da nossa nova fase. E agora que você já ouviu sobre a força absurda da nossa lateral direita, com dois jogadores de seleção, vamos falar de quem foi injustiçado e esquecido, e o que isso pode causar no futuro do nosso maior craque. O dia seguinte a uma convocação da seleção brasileira deveria ser, para qualquer clube que emplaca um jogador, um dia de orgulho puro. E em partes, para o Vasco da Gama, ele foi. A confirmação de Paulo Henrique pela segunda vez consecutiva na lista de Carlo Ancelotti é um feito gigantesco, um atestado de que o trabalho de recuperação e desenvolvimento em São Januário está sendo monitorado no mais alto nível. É a prova de que o Vasco voltou a ser um celeiro respeitável. Contudo, a lista divulgada nesta segunda-feira não deixou um gosto de vitória, mas sim um amargor inexplicável, um sentimento de profunda injustiça que ofuscou a comemoração. O nome que não estava lá gritou mais alto do que o que estava. A ausência de Ryan é, talvez, o maior erro de avaliação da comissão técnica da seleção nesta temporada. O que torna essa omissão tão revoltante não é apenas o que nós, vascaínos, vemos todos os dias. O futebol, afinal, é contaminado pela paixão clubística. O que torna a ausência de Ryan um escândalo em pequena escala é a reação que ela provocou, a indignação uníssona de torcedores rivais.
Em um fenômeno raro de se testemunhar, as redes sociais foram inundadas por críticas de flamenguistas, fluminenses e botafoguenses, todos fazendo a mesma pergunta: como assim, o Ancelotti deixou o Ryan de fora? Quando o talento de um jogador transcende a barreira da rivalidade, quando o adversário admite que aquele cara é diferente, é porque estamos diante de algo especial. A omissão de Ancelotti não foi apenas uma esnobada no Vasco, foi uma esnobada no futebol brasileiro que ainda produz o diferente. A ironia da situação é quase cruel. Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano estavam presentes em São Januário no domingo. Eles testemunharam, ao vivo, a atmosfera do Caldeirão, a pressão do jogo e a performance dos candidatos. A partida, infelizmente, foi o nosso pior tropeço na arrancada, uma derrota por 2-0. Em uma noite trágica para os observados, Paulo Henrique cometeu o pênalti que quebrou o time. Ryan, voltando de lesão, carimbou a trave na nossa melhor chance. E Coutinho, embora lúcido, não brilhou. No fim das contas, quem tinha crédito, Paulo Henrique, foi mantido, mesmo após a falha. Quem precisava da audição para impressionar, Ryan e Coutinho, foi preterido, talvez julgado injustamente por 90 minutos atípicos. Mas é impossível dissociar a análise de Ancelotti da de Fernando Diniz. O técnico do Vasco, o homem que trabalha com Ryan todos os dias, foi categórico em entrevista recente: para mim, é o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem dúvidas. Diniz o chamou de invendável, um jogador que domina todas as facetas do ataque: força, velocidade, finalização com as duas pernas, inteligência para jogar como 9 ou como 10. Como pode o atacante mais completo do Brasil, na opinião de um técnico renomado, não ter espaço em uma lista de convocados para amistosos? Aos 19 anos, Ryan não é mais uma promessa, é o protagonista. É o artilheiro do time no campeonato, o jogador que chama a responsabilidade, que decide clássicos. Sua explosão nesta temporada é o principal motor da campanha que nos tirou do Z4 e nos colocou na briga pela Libertadores. Ignorar um fenômeno dessa magnitude, especialmente após se dar ao trabalho de vê-lo jogar ao vivo, parece uma decisão que flerta com a teimosia ou com uma hierarquia pré-estabelecida que não abre espaço para a meritocracia do momento. A ausência de Ryan é uma injustiça, mas, paradoxalmente, é a sua maior vitória. A indignação coletiva, que uniu até rivais, é a prova de que seu talento é inquestionável. A convocação de Paulo Henrique nos enche de orgulho, mas a omissão de Ryan nos enche de raiva, uma raiva que só confirma o tamanho do craque que temos em mãos. E que dia, hein, nação? Que pré-jogo de clássico! Falamos da notícia espetacular do nosso talismã, da força absurda da nossa lateral e da injustiça com o nosso craque. Mas agora, a resenha só fica completa com a sua participação, que é a alma do nosso canal. Quero ouvir o que você, torcedor, tá sentindo agora, horas antes do clássico. Sobre a notícia do Cauã Barros. O cara foi relacionado. Que guerreiro! Mas a pergunta que não quer calar: se você fosse o Diniz, você arriscava ele como titular hoje no sintético, mesmo baleado? Ou é melhor começar com o Hugo Moura e guardar nosso amuleto para o segundo tempo? Sobre a nossa lateral nível seleção, e essa moral, hein? A gente tá desfalcado do lateral da seleção brasileira, e vai botar o lateral da seleção uruguaia. Qual outro time no Brasil tem um luxo desses? O Puma dá conta do recado hoje? E sobre a injustiça com o Ryan, você acha que o Ancelotti ter ignorado o nosso moleque agora vai fazer a cabeça dele para sair mais rápido para a Europa? O Vasco perdeu a maior carta na manga que tinha para renovar o contrato dele, que era o sonho da Copa de 2026. Solta o verbo aqui nos comentários. É hora de mandar aquela energia pro jogo de hoje. Vamos transformar esse espaço na nossa arquibancada virtual. E se você tá confiante para logo mais, se você curtiu o nosso pré-jogo e tá fechado com o Vascão na boa e na ruim, não esquece o mais importante, esmaga o botão do like, hoje mais do que nunca, para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não faz parte da nossa família Loucos por Vasco, e ativa o sininho para não perder nada. Valeu pela companhia. Saudações vascaínas e vamos pra cima deles hoje.